Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema nós vamos falar de despoluir-se. Despolua-se. Estamos poluídos muito, claro que eu pus uma imagem aqui, uma figura para representar isso, é um arquétipo da coisa, né? Simbolizando os nossos vícios realmente. Tudo aquilo que foi colocado para gente, mas que não foi experimentado. Então nós acreditamos hoje em muitas coisas através de um vício, né? Foi colocado aquilo, nós ficamos viciados naquilo, mas o que eu percebo é que a maioria não entende aquilo que ela mesma está seguindo dentro do contexto família, sociedade, religião, trabalho, política, saúde, e nós vamos viciados, né, em determinadas situações. E toda vez que você está poluído com um conceito, você abre mão e deixa, né, de estar aberto para outras situações. Então a gente não deve fechar o conhecimento, a gente não deve fechar uma porta através de uma única verdade, porque na vida não existe uma única verdade. Então você tem momentos da tua vida, momentos de situações em que você vai estar sempre aprendendo e sempre vai estar vindo coisas novas. Nós nascemos de grandes verdades, né? 7 grandes linhas evolutivas. E aí dentro dessas evoluções, cada um vai trazendo um pedaço desse conhecimento, porque nós não podemos aprender tudo de uma vez. Você sabe, você vai para uma escola, você não aprende tudo o conteúdo, né? Então você vai passando isso dividido em períodos, né? E nesses períodos você vai aprendendo, assimilando e depois você vai somando. Então, nessas 7 linhas evolutivas que nós crescemos, que foi originado tudo aqui, começamos lá com o mineral, depois o vegetal, o animal, hoje nós estamos no hominal. Então você tem que começar a entender esses processos evolutivos para que a gente possa entender e se desprender, se despoluir de tudo que está aí nesse mundo. A gente vem de 7 grandes linhas evolutivas, né, como Abelá, Germanos, Cutume, Serafes, Mória. Então, essas 7 leis, essas 7 grandes, né, linhas evolutivas, o que elas fizeram? Elas vieram trazendo, cada um trazendo o seu conhecimento. E aí, para quê? Para que nós pudéssemos renovar, para que nós pudesse esse conhecimento fosse transferido para trazer uma renovação dentro da gente. E isso aconteceu, né, de uma certa forma, tanto no lado assim com amor ou com rigor, mas isso aconteceu e vem acontecendo, né, de tempos em tempos, para que a gente possa compreender isso. Mas dos grandes avatares, né, o mais conhecido de todo mundo aqui, Jesus, Buda, Krishna, esse pessoal trouxe um conhecimento, mas todos eles não foram compreendidos por causa do momento evolutivo que aqui as pessoas se encontravam. Então aquilo foi pego, né, foi absorvido aquele conhecimento por alguns poucos, e esse conhecimento ele foi deturpado, ele foi manipulado para que nós possamos sempre ter o domínio, né? A raça humana ela ainda tem essa coisa de dominar o mundo, de dominar o outro, de ter poder sobre as coisas. E quem acompanha aqui há um tempo já sabe, eu venho falando isso, que isso vai cair, né? Isso não dá para ficar mais do jeito que está. Hoje as pessoas estão de uma forma muito ignorante, né? Uma falta de conhecimento muito grande, e que o mundo hoje ele não comporta mais isso, não sustenta mais isso. E na medida que você não consegue renovar com esses ensinamentos, né, que você não consegue entender isso, então jogos, né, políticos, transformando a realidade, e jogos econômicos, então tudo isso, a gente precisa deixar de acreditar nisso. A gente precisa começar a entender uma nova ápice do movimento, um novo movimento que chega trazendo a era de aquário, essa era de aquário não o signo, né? Mas para que a gente traga mesmo ali uma consciência evolutiva, a gente precisa desacreditar no que está colocado hoje. E isso é muito difícil para as pessoas porque já está enraizado numa fé cega, né, de todas as situações. Então, a partir do momento que você começa a mexer com aquilo, você vai ter que ter um trabalho, e vai ter que ter um trabalho de renovação em cima disso. Por isso que a coisa ela vai, né,
ficando tão difícil para a gente poder se transformar, para a gente poder entender o que acontece. Então, toda vez que a gente vai se poluindo com essa situação, a gente deixa de ter aquela rebeldia consciente. Então, de que, olha, tem um momento evolutivo, tem um propósito evolutivo aqui e eu preciso entender por que as coisas se repetem, por que isso está acontecendo no mundo. Não existe tragédias, catástrofes, né? Situações, castigos divino, a natureza se voltando contra o ser humano. Não, as pessoas elas ainda têm esse pensamento. Né? Justamente que é um castigo e fica numa briga, porque foi colocado ó, céu e inferno. Então essas duas forças elas têm que brigar entre elas, quando na verdade elas não são, elas não vieram aqui para ser desafiadas uma com a outra, mas uma complementa a outra. Né? Não existe sombra se não tiver luz. Então não existe luz se não tiver sombra. Então, uma complementa a outra, não é uma coisa boa e uma coisa ruim. E esse conhecimento que foi tão distorcido faz a gente ficar nessa guerra o tempo todo. Hoje o ser humano são exércitos, né? São partidos, o próprio nome na política, né? Partidos políticos guerreando entre si para ter poder. E aí esquecem do coletivo, da massa humana que está abaixo daquilo, onde eu tenho que realmente cuidar, onde eu tenho que realmente cuidar no sentido não paternalismo, mas sim administrar tudo aquilo para que aquilo corra bem, levar o conhecimento, né, para que as pessoas, as crianças principalmente, tenham um conhecimento legal na escola, tenham uma força para poder acreditar, para poder fazer, para poder ter as suas ideias. Hoje você vai para uma escola, para uma universidade, para você não ter opinião. Você tem que pôr sempre as referências, né? Segundo fulano, segundo ciclano. E se você pôr o que você entendeu, o que você achou, você é reprovado. Olha, o teu TCC não vale porque você não pôs as referências. Mas a referência é minha, não, a sua não vale. O que vale é do fulano lá de 200 anos atrás. Então a gente fica numa linha onde não evolui, onde a gente sempre fica submisso, fraco, impotente sobre algumas questões. No trabalho, né? Então, quem sou eu? Não posso. Na religião, peço ao Senhor, senão Deus castiga, Deus que dá, Deus que faz. Dentro do relacionamento, o Benê vai me atender, o Benê vai me suprir as necessidades, o Benê precisa ser assim. A família não me compreende, eu sou rejeitado, me rejeitaram, eu rejeito a família. Então, a gente sempre tem esse conflito interno porque a gente não consegue entender o outro. Então isso é aquele ditado, né, que se diz assim, que é o lobo na pele de cordeiro. Então, uma política desgastada, uma sociedade desgastada, uma religião desgastada. E aí, quando você mexe com tudo isso, aquelas pessoas que estão ali trancadas em cima desse falso conhecimento, elas reagem, claro que elas reagem. Elas não querem, né, a divulgação disso. Então, ela não quer que você tenha esse conhecimento, porque ali muitas vezes também é cômodo. Né? Hoje a gente vê na mídia aí as pessoas divulgando isso, pessoas até muito inteligentes, porém elas não têm esse conhecimento. E aí a gente acaba chovendo no molhado, né? Então você enxuga gelo, porque eles colocam uma situação, mas também não traz para você uma solução para aquilo. Ó, o problema tá ruim, o problema político tá ali, tem isso, tem aquilo. Então dão relatórios completos, mas não tem um conhecimento das grandes linhas evolutivas da humanidade. Então o pessoal escuta aquilo, vê que tá ruim, continua numa vibração muito ruim, porque não tem para onde sair, não tem de onde vir esse conhecimento, e ali a gente fica como um cachorro correndo atrás do rabo, né? Sem sair do lugar e girando, 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 girando o tempo todo. Nós precisamos entender e trazer essa nova consciência que tudo surgiu, a luz divina, Deus, né? Para ficar mais fácil para você entender, começou no mineral, que foi o primeiro reino a surgir. Depois daquilo tudo veio, né, o vegetal, depois veio o animal e depois veio o hominal, que somos nós hoje, os seres humanos. Porém, esses reinos, você precisa entender que todos eles estão dentro de você, estão dentro de nós. Então, essa centelha divina de todos esses reinos que vem passando de evolução em evolução está dentro de nós. Por isso que nós somos Budas, avatares, nós somos deuses.
aqui dentro. Não é um Deus lá fora que comanda tudo aquilo, que você é submisso, que você é potente, né? Uma política que você é submisso àquela política, o paternalismo muito grande de família, de política, da própria religião, né? Olha, o pai vai cuidar, chamam Deus de pai, né? Justamente Maria, mãe, né? Então colocar o pai e mãe dentro de uma religião sobre um contexto de família. E aí você vê o contexto de família, as famílias não são o que é colocado aí fora. Todo mundo brigando, se contaminando por causa de um Natal, e durante o ano todo mundo brigando, se matando, né? Entre todas as pessoas. Então é uma falsa realidade. E eu falo que a partir de agora, 22, 23, isso tudo vai cair. Tudo que não for verdadeiro vai cair. Vai desmanchar como um castelo de cartas, porque essa verdade, ela não é absoluta, né? A família não é esse conceito que é colocado aí dentro. Embora muitos falem, não, minha família é assim, não é. Se você for lá no fundo do atrás, do atrás, do atrás, você vai ver que não é, que tem confusões, que tem seres que pensam diferente de você, entendeu? Supostamente nós colocamos uma verdade sobre aquilo, mascarando aquilo, porque não queremos ver, mas as pessoas são diferentes. E se você olhasse cada um da tua família como ser humano e não como família, pai, mãe, irmão, né, irmã, filho, filha, essas coisas, você se daria muito melhor com eles, você compreenderia muito melhor a atitude de cada um, inclusive a sua. Então, aquele reino mineral que veio primeiro, você vê que nós precisamos fazer o equilíbrio do reino mineral dentro da gente. E o que está dentro da gente? Né? As pessoas precisam entender que eu faço parte da natureza. A natureza não é uma coisa fora. Até esse contexto está errado. Então a gente acha que o ser humano é tão pequenininho, não serve para nada diante da grandiosidade da natureza. Não, você também é a natureza. Então, quando a gente fala do reino mineral, esse reino mineral que está dentro de você e que você precisa respeitar, o reino mineral que lá fora hoje, como é uma coisa fora, separada, está sendo tão desgastado, tão explorado através de riquezas, as pessoas destruindo o planeta, querendo pegar pedras preciosas, petróleo, todas as riquezas do reino mineral para poder explorar e fazer dinheiro, destruir tudo isso que está lá fora. Então você destrói toda a tua riqueza, todo o teu potencial e força dentro de você. No reino vegetal, a gente vê tanta destruição de queimadas e tudo mais o tempo todo pelo mundo, né? Onde você destrói isso dentro de você também, que é o teu movimento pela vida, que é a tua alimentação, que é o que você crê para você se alimentar daquilo e evoluir. Você tem o reino animal que é tão desrespeitado aí fora, através também dessa riqueza, de um consumo exagerado. Eu crio o bicho para eu poder matar o bicho, para eu ganhar dinheiro em cima do bicho. Então eu pego um ovo ali, então eu vou colocar hormônios, eu vou colocar uma série de situações em cima, o que gastaria num período de 2, 3 meses, né, para ficar um bicho legal, bacana, hoje é 40 dias, né, você sai de um pintinho para um frango inteiro, cheio de hormônios, cheio de coisas, então é desrespeitado, né? Hoje tem leis para animais, as pessoas abandonam gatos, cachorros, até pouco tempo atrás, cavalo puxando carroça, tomando chicotada, e a gente faz isso dentro da gente. A gente dá essas chicotadas, a gente se abandona, né, no nosso reino animal, a gente não se respeita, entendeu? Como um ser animal. A gente não entende o nosso bicho, que eu falo tanto aqui dentro. Procura o teu bicho, essa força anímica que tem dentro de você, para que você possa entender as situações e como resolver e que tipo de força você vai resolver em cada situação. Quem já passou comigo sabe quando você traz o teu bicho, essa força anímica interior. Então, todos esses reinos, e eu não posso deixar de falar, né, antes de finalizar aqui, o hominal, que é justamente o homem, né, o que nós somos hoje, seres humanos. E os seres humanos hoje, eles também não respeitam o outro ser humano. Então você vê que eu não entendo como você é, você não entende como eu sou, eu dou pitaco na tua vida, você dá pitaco na minha vida, né? E hoje nós temos aí a coisa de raça, né? Então, pegando aí com um racismo muito grande, né? Homofobia muito forte, então eu não entendo porque a pessoa tem que ser assim, porque é diferente, porque não são as leis, e eles citam leis que nem eles conhecem, entendeu? Por que que
Tem um homem que quer ser mulher, tem uma mulher que quer ser homem, tem um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de uma mulher. As pessoas não entendem e subjugam isso embaixo de supostas leis que eles sequer foram estudar e foram entender. Eles simplesmente colocam o nome de um grande avatar de Deus lá na frente e falam: Deus não quis assim, mas eles não sabem nem quem é Deus. E a gente tem esse conflito, essa falta de respeito com as pessoas. Não respeitar o teu vizinho, o próximo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Isso está escrito na Bíblia. E tantos religiosos que eu vejo por aí que seguem, que falam que são isso, que são aquilo, não importa a religião que você segue, e que não respeita o próximo. Pelo contrário, desrespeita muito, inclusive. Então são essas verdades que precisam ser retiradas, são essas verdades, né, falsas verdades, né, que vão cair por terra, como um grande castelo de cartas que eu venho falando há um bom tempo aqui. Tudo que é falso, isso vai cair. Nós temos dos nossos antepassados, né, que deixou esses valores antigos. Então, você, como eu falei lá na frente, né, das 7 linhas evolutivas, a gente tem dos antepassados também, né, que deixou Agartha, Avalon, Shangri-La, Shambhala, né, Valhalla, os campos elíseos dos gregos, o céu cristão. Tudo isso foram valores que foram deixados para a gente. Se você não conhece isso, procura. Vai estudar, vai ver, porque são valores que estão enraizados dentro da tua cultura, dentro de você, dentro daquilo que você precisa entender. E você muitas vezes age em cima desses valores antigos, mas isso foi no passado, não tem mais importância. O importante é o que eu tenho agora de valor para o meu presente e para o meu futuro. Como é que eu estou na minha evolução nesse momento? Quando você entende de onde você veio e para onde você está indo, aí sim a gente começa a entender o processo evolutivo. Hoje fala-se muito em ETs, extraterrestres, né? OVNIs, tem programas aí que falam isso, mas as pessoas ainda veem isso como coisas de fora, né? Coisas que vêm de longe, e não vêm de longe, isso é uma vibração aqui nossa, interna, né? Antes, lá atrás, se nós pegássemos toda a Atlântida, na antiga Atlântida, já tinham esses seres que ficavam ao nosso lado. Só que, de acordo com a nossa evolução, isso foi quebrado, porque a gente ainda estava num momento atrasado. Então, essas forças agora, elas ficam próximas da gente, mas não é uma coisa tão longe. As pessoas acham que os extraterrestres vão vir, né, como chamaram, que vem sempre para destruir, vem sempre para tomar o mundo, vem para acabar com a raça humana, porque isso é um conceito, né, desses antepassados ainda, dessas culturas que foram deixadas para a gente. E a gente não para observar isso, que essas forças vêm justamente para trazer novas consciências e não para guerrear com a gente. Então, mas isso é um papo para, né, mais avançado, mais para frente, a partir do momento que você estiver entendendo mais um pouco a respeito disso. Então, será que você não está muito poluído? Reflita bastante nesse áudio de hoje, porque despolua-se dessas falsas crenças, dessas falsas regras, né? Do falso eu que a gente coloca, da hipocrisia que a gente coloca no mundo. Aquilo que eu prego sem saber o que eu estou pregando, colocar aquilo que eu não sei exatamente para que serve, mas eu venho seguindo um padrão antigo, porque é assim que é assim que foi. Foi Deus que quis, é Deus que fez, é a natureza que está se vingando, né? O amor é assim, né? A política é desse jeito. Então a gente começa a brigar, a guerrear por falsos valores, falsos políticos. Olha os supostos líderes desse mundo, né? Ninguém trabalha para um coletivo. As pessoas só trabalham para o individualismo, um egoísmo muito grande, onde eu tenho que trazer só para mim, só para benefício próprio e deixar o resto por aí em um sofrimento muito grande. A gente já está numa evolução, num momento que a gente não precisa mais ver pessoas passando fome, pessoas sem ter trabalho, né? Pessoas aí vivendo na extrema pobreza do mundo, crimes, tráficos. A gente não precisava mais estar nesse momento se a gente tivesse já entendido toda essa lição, toda essa consciência. Ah, mas enquanto eu estou bem aqui, o resto lá fora não é problema meu, né? E ali a gente vai alimentando essa indústria, né, malfeitora, né, que está sendo mal feita
por todos aqueles que supostamente são chamados de grandes líderes aí no planeta. Eu vejo as pessoas brigarem, se matarem, pararem de conversar uns com os outros, brigando por causa dessas pessoas que realmente não têm a mínima consciência. E quem realmente faz isso também se torna igual, não tem a mínima consciência do que está fazendo consigo mesmo, com o planeta e com as pessoas que ali estão ao teu redor. Então, pessoal, espero que tenha trazido, né, técnico hoje algumas coisas, algumas palavras que talvez muitas pessoas não escutaram, mas eu sempre repito, né? Não acredite seriamente em tudo que eu te falo aqui fielmente. Vai atrás, faça tuas buscas. As reflexões é só para poder dar, é uma pílulazinha de conhecimento. Vai atrás da tua busca, veja e corra atrás do teu processo evolutivo, né? Não fica aí parado, também não fique tentando evangelizar ninguém, não fica tentando doutrinar ninguém. Vai trazendo o teu conhecimento, porque o teu sucesso sempre vai ser o meu sucesso. O meu sucesso vai ser o sucesso de vocês também. Então, se cada um começar a fazer a tua parte e entender exatamente a função nossa aqui, você vai ver que esse mundo melhora e melhora muito, porque ele vai mudar, ele vai transformar e você vai aprender isso no amor ou você vai aprender isso na dor. Então eu acho que na dor é um preço muito caro. A gente está vendo pessoas aí morrendo, pessoas, né, se acabando, pessoas se destruindo, se autodestruindo por falta desse conhecimento. Então se esse conhecimento chega até você, se isso tocou você, estude e procure realmente entender os processos evolutivos da humanidade. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até o próximo áudio.